Ao redor do mundo, há uma variedade imensa de animais com características bem peculiares. Devido ao fato de alguns serem bem diferentes, é difícil crer que eles existem, como por exemplo esse peixe, que tem uma antena luminosa para atrair presas na escuridão do oceano. Ou essa ave, que tem um bico parecido com um sapato. São esses, e mais outros incríveis animais que você vai ver no vídeo de hoje. Confira agora, os 10 animais mais exóticos do mundo. Número 1, Axolote. Famoso por parecer um personagem de desenho animado, essa espécie de salamandra mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento, e em casos raros pode chegar a 40. Esse anfíbio tem uma expectativa de vida que gira em torno de 12 anos, e a maioria deles durante toda a sua vida, mantém suas características larvais, o que é chamado de neotenia, que é quando algo envelhece e se desenvolve, mas mantém o aspecto juvenil. Lembrando que por serem anfíbios, o correto seria que eles se desenvolvessem na água, e depois após a metamorfose, se tornar um animal terrestre, porém, isso não acontece com quase nenhum dos axolotes. Sendo nativos do México, esses animais chamam a atenção não só pela sua forma e suas cores, mas também por sua magnífica capacidade de regeneração, que tem o poder de restaurar membros inteiros, até mesmo partes do coração e do cérebro. Número 2, Dragão Azul. Conhecido também pelo nome de anjo azul, esse molusco mede normalmente de 3 a 4 centímetros de comprimento. Ele tem uma coloração prateada e azul e se alimenta de medusas, alforrecas, caravelas, entre outros filos cnidários. Vivendo em águas temperadas e tropicais, sua locomoção ocorre com seus apêndices, popularmente chamados de tentáculos, e também, graças a uma bolsa de gás em seu estômago que o faz flutuar. Quando ocorre uma forte corrente marítima, eles são arrastados para fora do oceano e acabam encalhando em praias ou em poças de maré, o que acarreta em sua morte. Cuidado ao encontrar um desses, pois ele armazena o veneno das suas presas em pequenos sacos nas extremidades dos seus apêndices, para usar caso algum predador o ataque, e também, para injetar em algum animal que ele esteja caçando. Outra curiosidade importante é que os dragões azuis podem digerir, por exemplo, uma caravela portuguesa, armazenar o veneno dela, e o potencializar, o tornando mais forte ainda. Mas calma, por ser pequeno, a quantidade de toxina que ele pode guardar não é o suficiente para causar danos graves aos seres humanos. Número 3, Peixe fantasma. Encontrado nas profundezas do oceano, esse animal também é chamado de peixe olhos de barril. Essa gravação que você está vendo é extremamente rara, e foi feita com a ajuda de robôs submarinos, que foram inseridos nas águas profundas perto da costa central da Califórnia. O que chama a atenção nessa exótica espécie é sua cabeça transparente que é preenchida com um fluido. Acima de sua boca, onde deveria ser os olhos normais de um peixe, estão esses 2 orifícios, que são órgãos olfativos. Seus olhos são essas esferas verdes dentro de sua cabeça, onde ele consegue enxergar, para frente, para cima e até mesmo através de sua boca. É muito difícil estudar esse peixe, pois ele vive em uma profundidade de 600 a 800 metros, e uma vez quando foi capturado sem que a sua cabeça frágil se rompesse, ele viveu por apenas algumas horas em um aquário. Se você ainda está com dúvidas do porquê ele é chamado de peixe olhos de barril, essa pequena animação demonstra claramente como ele move seus globos oculares em uma estrutura parecida com um barril, e também qual o tamanho do campo de visão que eles conseguem cobrir. Número 4, Diabo Negro do Mar. E aqui temos mais um animal que habita as águas profundas do oceano. Essa espécie de tamboril tem uma antena acoplada em seu corpo, que se ilumina, sendo uma isca para atrair presas. Sua mandíbula assustadora contém dentes afiados, e seu corpo não possui escamas. A fêmea tem em média 20 centímetros de comprimento e o macho tem apenas 3. Por ter essa diferença de tamanho, por haver pouco alimento nas profundezas do oceano, e não ter uma isca, o macho, quando encontra a fêmea, se junta a ela como se fosse um parasita. Na escuridão, animais são atraídos por causa de sua antena brilhosa, e assim, acabam virando alimento.
Por habitar em uma profundidade de mais de 3.000 metros, é difícil ter informações precisas de como essa espécie vive. Essa fêmea que você está vendo apareceu em uma profundidade de 600 metros, o que foi algo muito raro. Número 5. Cegonha bico de sapato. Vivendo na África Oriental, Sudão do Sul e Zâmbia, esse animal acinzentado chama muita atenção por sua aparência bem peculiar. Seu bico em forma de sapato possui um gancho que o ajuda a prender com firmeza as presas que ele captura, que são, por exemplo, sapos, peixes, lagartos, entre outros animais de pequeno porte. Sua altura quando adulto fica em torno de 1 a 1,5 metros, e a distância entre as pontas de suas asas quando abertas podem chegar a incríveis 2,5 metros. Essa ave passa a maioria do tempo parada, se movimentando apenas quando precisa de alimento ou para buscar um lugar melhor para sua sobrevivência. Devido à destruição do seu habitat natural, à poluição e à caça ilegal, esse exótico animal corre alto risco de extinção. Segundo especialistas, sua população atualmente está em no máximo 8.000 indivíduos. Veja o incrível barulho que ela é capaz de fazer com seu bico. Número 6. Anambé papudo. Conhecido também por guarda-chuva de cauda longa, eles são encontrados nas florestas úmidas da Colômbia e do Equador. O macho tem em média 40 centímetros, podendo chegar a 50, e a fêmea é um pouco menor, medindo em torno de 35. Ambos os sexos possuem uma crista em forma de topete e uma exuberante barbela com penas. No macho, essas características são bem mais acentuadas, a crista é bem maior, podendo até cobrir seu bico, e a barbela pode chegar a ter 30 centímetros de comprimento. Olhe como ele consegue movimentar as penas dela. Seu canto também é bem diferente das outras aves, escute. Existe uma espécie desse pássaro aqui no Brasil, porém é chamado de anambé preto, e normalmente é confundido com o papudo. As suas peculiaridades são bem parecidas, uma forma fácil de os diferenciar é o tamanho da barbela, pois a do papudo é bem maior. Número 7. Morcego cabeça de martelo. Vivendo na África Ocidental e Central, essa espécie de morcego se alimenta principalmente de frutas, e por isso é considerado uma praga em alguns lugares da África. Seu tamanho varia de 20 a 30 centímetros, e sua envergadura tem em média 1 metro. O macho é 2 vezes mais pesado que a fêmea, mas não é só nisso que eles se diferem. Só ele possui esse rosto quadrado com lábios grandes. Suas cordas vocais são cerca de 3 vezes maiores que os das fêmeas, e a estrutura do seu rosto tem grandes câmaras de ressonância. Todas essas características são utilizadas para produzir um som alto que atrai o sexo oposto na época do acasalamento. Já a fêmea tem um focinho bem mais estreito, e o rosto parecido com os das raposas, o que é bastante comum em várias espécies de morcegos. Número 8. Peixe-sapo peludo. Diferente dos outros peixes, essa espécie raramente foi vista nadando, e sim literalmente caminhando pelos mares com as suas nadadeiras. Eles medem em média 20 centímetros e têm o corpo coberto com espínulos, popularmente chamados de cabelos. A sua coloração depende do seu habitat, porém ele tem a capacidade de mudar de cor, para se adaptar a um novo ambiente. Esse processo de troca de cor pode demorar semanas, entretanto é muito vital para a sua sobrevivência. Ele é um esplêndido caçador. Para capturar suas presas, ele as atrai com uma estrutura em sua cabeça que é muito parecida com um verme. Quando o alvo chega perto, ele desfere um ataque extremamente rápido, e por ter uma boca grande, é capaz de engolir alguns animais por inteiro. Uma outra forma do peixe-sapo peludo se alimentar é se camuflando no ambiente, normalmente em recifes e corais. Depois disso, ele espera o momento em que alguma presa passe perto, sem notar a sua presença. Isso, somado à sua incrível velocidade de ataque e sua ampla boca, se torna o seu melhor mecanismo de caça.
Número 9. Morcego branco hondurenho. Com um focinho, orelhas, lábios e algumas partes de suas asas com uma pigmentação amarela brilhante, esse morcego branco pode ser encontrado na Costa Rica, Honduras, Nicarágua e Panamá. Eles são bem pequenos e podem medir dos pés à cabeça, em torno de 3 a 5 centímetros. Sendo um animal frugívoro, sua alimentação consiste em comer qualquer fruta, porém, a sua preferência e a sua especialidade está em devorar figos. Outra característica interessante é o seu nariz em forma de folha, o que faz muitos pesquisadores o chamarem de morcego nariz de folha. Outro apelido que ele também tem é de morcego fazedor de tendas, pois para sobreviver, eles constroem tendas em folhas grandes, onde dormem durante o dia, ficando assim escondidos dos predadores e se protegendo de fenômenos naturais como a chuva. As espécies de plantas em que eles costumam fazer suas casas que são temporárias, pois as folhas morrem devido às modificações, são do gênero Heliconia, e infelizmente, por causa da destruição de florestas, o número dessas plantas vem reduzindo, fazendo assim com que o morcego branco hondurenho fique cada vez mais vulnerável. Número 10. Quimera azul de nariz pontudo. Esse incrível animal faz parte de uma ordem de peixes cartilaginosos, chamados de quimeriformes, conhecidos popularmente somente pelo nome de quimeras. O focinho pontudo é o que o difere dos outros da sua espécie. Seus olhos são grandes e têm um tecido reflexivo que os fazem parecer brilhar no escuro. Traços em seu corpo cinza-azulado dão a ilusão que sua pele foi costurada, e isso chama muito a atenção, ainda mais quando visto de perto. Chamados também de tubarão-fantasma, eles são parentes bem próximos das raias e dos tubarões, sendo considerados por muitos especialistas uma fusão entre os dois. O nome quimera vem da mitologia grega, a qual tem uma criatura caracterizada por ter uma aparência híbrida, sendo a junção de muitos animais, e por isso, possivelmente essa ordem de peixes recebeu esse nome. Mesmo vivendo em quase todos os oceanos, exceto no Ártico e no Antártico, é muito difícil encontrar e estudar o nariz pontudo, pois ele vive em uma profundidade de mais de 2.500 metros. Os que são capturados em águas rasas normalmente estão mortos, como por exemplo esse recém-nascido, que foi achado por cientistas na Nova Zelândia. Essa espécie ainda precisa ser muito estudada, pois pouco se sabe de como ela se alimenta e como é o seu comportamento. Pelas poucas aparições da quimera azul de nariz pontudo, cientistas acreditam que devido às características, ela seja da espécie Hydrolagus trolli. Entretanto, é preciso de mais dados para fazer essa afirmação. Se por acaso não for dessa espécie, estamos diante de uma linhagem inteiramente nova e misteriosa de um tubarão-fantasma. Em raras ocasiões esse animal foi gravado, e a dúvida que fica na cabeça de muitas pessoas é: o que mais o profundo oceano tem a esconder? Escreva nos comentários qual animal você achou mais bonito, feio, aterrorizante ou interessante. Também não se esqueça de deixar seu gostei e de compartilhar com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo, até mais!